ele queria de mim, mas Deus me deu estratégia. Esse é o testemunho de uma seguidora, e olha só que forte que é, gente. Essa história é mais uma de muitas que eu tenho. Eu tinha 6 anos de idade e a minha mãe ficou grávida da minha irmã. E logo descobriu que era uma gravidez de risco. E ela passou 4 meses, nós já sabíamos que o bebê iria nascer antes do tempo, porque a minha mãe estava com a pressão muito alta, né? E com 6 meses o médico marcou o parto para o mês seguinte, dizendo que faria o parto com 8 meses, mas ele errou as contas e ele fez o parto com 7 meses. Enquanto a minha mãe estava no hospital, eu fiquei na casa da minha avó paterna. Eu não queria, mas criança não tem escolha, né, gente? Eu acabei ficando lá e ponto final. E aí começou a minha tristeza. A bebê nasceu com 1 quilo e foi direto para a UTI. O estado era gravíssimo. Minha mãe teve muitas paradas cardíacas e também ficou na UTI. Eu sofria muito com isso, né? Dias que foram passando sem a minha mãe. Meu pai tem um irmão mais novo, raspa do tacho, né? Filhinho mimadinho, queridinho. O último de 7 filhos da minha avó. Sabe aquele que tá sempre certo, que não adianta falar nada, um mimado? Esse meu tio tinha 16 anos e eu 7. E ele judiava de mim, hein, gente? Judiava muito, ele me batia, ele me puxava para o quarto dele, eu sabia o que ele queria. Eu era criança e chorava, gritava e não queria entrar no quarto dele. Ele tentava de todo jeito me arrastar para o quarto dele e eu tinha muito medo. Meus avós brigavam comigo, mas eu não tinha culpa, sabe? Eles não estavam vendo o que ele queria fazer comigo, mas eu já estava sentindo. Até que um dia ele me segurou e me jogou para dentro do quarto dele e eu gritei muito. E na mesma hora eu saí correndo, sabe? Eu fui muito ligeira. Fui para o quintal, para frente da casa, e ele foi lá, me segurou por um pé por um pé e por um braço. Imagina, me rodopiou, segurando no pé e no meu braço. E eu caí no meio de um arbusto de roseiras, cheio de espinho. Comecei a gritar, mas não teve ninguém para me ajudar. Com muito custo eu consegui sair dali, né? Só que meu corpo, assim, tinha espinho para todos os lados, enormes, né? Roseira tem muito espinho. Na cabeça, no braço, na perna, nas costas, foi terrível. Quando a minha tia chegou do trabalho à noite, eu estava no cantinho do sofá chorando de muita dor. Ela me levou para o quarto dela, tirou uma parte dos espinhos que estava no meu corpo. Demorou um tempo para conseguir tirar tudo aquilo, porque tinham muitos, né? E aquela noite eu não dormi, porque eu senti muita dor. Passando alguns dias, a minha irmã e a minha mãe saíram do hospital e eu voltei para casa. Eu nunca pensava em perdoar ele, sabe? Nunca mais quis olhar na cara dele, de tanto que ele me judiou. Mas hoje eu sei que a gente não pode guardar mágoas e rancor. Eu já perdoei ele, mas nunca mais eu quero ver ele. Quem tem criança pequena, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, geralmente são cometidos dentro de casa, pelos próprios parentes de sangue, os mais próximos. E eu sei que ele queria o que ele queria de mim, né? Vocês sabem que ele queria de mim. Então, cuidem dos seus pequenos. Eu tive que me virar para me defender, porque Deus me deu estratégia ali. Eu fui muito ligeira, eu corri dele, mas se eu fosse bobinha, como as crianças geralmente são inocentes, né? Não tem força, não sei. Eu recebi uma força de Deus ali que eu sumi. Então, nem todas as crianças têm a mesma atitude, infelizmente. E essa é uma história que me marcou muito e aconteceu comigo e eu quis trazer para vocês, para alertar muito vocês. Não confiem em ninguém. E esse testemunho é assim, para a glória de Deus, porque eu sei que ele queria, o que ele queria fazer comigo. Eu liberei perdão para ele, sim, mas eu sei o que ele queria fazer comigo. E mesmo sendo inocente, com 7 anos, Deus me deu estratégia de uma pessoa adulta, para a glória de Deus. Mas nem todas as crianças têm essa sorte, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esse é meu testemunho. Realmente, gente, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, não foi sorte dela, não foi Deus mesmo que livrou, que deu forças para ela, sabedoria, discernimento, e ela fugiu, né? Porque senão poderia ter acontecido realmente o pior. Então, vamos tomar cuidado com as nossas crianças. Compartilha esse vídeo porque as mães precisam ver as avós, enfim. O povo precisa acordar, né? Não confiar em ninguém dentro de casa. Se você tem um testemunho, manda para mim que eu conto aqui. E compartilha, comenta o que você achou disso. E que Deus possa te abençoar grandemente. Beijo no coração.